Bom dia, meu nome é Ari, sou voluntário do Grupo Espírita Fraternidade da cidade de Caieiras. Como fazemos todos os domingos, estamos aqui reunidos novamente para mais uma fluidoterapia dominical. Nesse instante, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a oportunidade de nos reunirmos novamente nesse dia. Hoje, nós vamos tratar de um assunto que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o trecho Sede Perfeitos, e lá fala sobre o corpo e o espírito. Cuidar do corpo e do espírito. Kardec faz algumas perguntas em relação a cuidar do corpo e do espírito, e a gente percebe que é uma coisa ainda atual, né? Porque hoje em dia existe muito a cultuação da perfeição corporal, né? Da aparência, né? E naquela época, ele faz uma pergunta aos espíritos, que se consistirá na maceração do corpo, a perfeição moral. O que é maceração? Maceração é uma operação física, né? De triturar, de moer, de esmagar alguma coisa, que consiste em retirar ou extrair desse corpo, né, substâncias ou princípios ativos, né, importantes. E a ideia de maceração, né, que ele cita, do corpo, era a ideia de realizar um sacrifício físico, como sendo a luta contra as más inclinações, para submetê-las, essas inclinações, à vontade de Deus. Não só como penitência, que essa era a função principal, mas para purificar de faltas passadas. E os espíritos esclarecem que é necessário que a gente cuide do corpo, já que a gente tem apenas duas alternativas, né? Um é da saúde e o outro da enfermidade. E que a nossa atitude, né, vai influir de maneira importante sobre a alma. Que a alma é cativa da carne, do corpo, né? Para que a alma se expanda e seja livre um dia, o corpo deve ser são, disposto e forte. A gente lembra que André Luiz, né, foi taxado de suicida pelos espíritos inferiores, né? Ele ficou inconformado. E ele veio a ser esclarecido, posteriormente, né, que os excessos que ele havia cometido haviam minado o vaso corpóreo de forma a comprometê-lo e abreviar a sua estadia terrestre. Então ele viveria mais, e por conta dos excessos que ele cometeu, ele tinha antecipado o seu retorno à pátria espiritual. Mas o que a gente pode fazer para manter o equilíbrio entre as aptidões e as necessidades tão diferentes de corpo e espírito, né? Como é que qual o segredo para a gente chegar a um equilíbrio? E os espíritos explicaram que existem dois sistemas conhecidos. Um seria a dos ascetas, aqueles que procuram viver uma vida de mortificações para poder se regenerar, né? Que eles, com a austeridade extrema e radical, né, muitas vezes, né, e violento, eles têm por base o aniquilamento do corpo, tá? Do corpo, não só o corpo, mas as suas vontades e seus prazeres. E tem o sistema dos materialistas, né, que se baseia no total rebaixamento da alma, viver só para o corpo, né, só para os prazeres e vontades. São duas tendências, né? São duas violências insensatas, radicais, tá? E ao lado disso vive um numeroso grupo de pessoas que são diferentes, são despreocupados, não se atentam a isso, né? Então, onde está a sabedoria, né? Onde é que está a ciência de viver, né? O Espiritismo, ele auxilia demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, sua dependência mútua, né? E que a gente necessita cuidar de ambos, né? Amai a vossa alma, porém cuidar igualmente do vosso corpo, que é um instrumento, né? E ainda cita aqui
desatender às necessidades da natureza, desatender às leis de Deus. A gente não deve castigar o corpo pelas faltas que as nossas escolhas fizeram, né? O nosso livre-arbítrio, né? Se o corpo sofre, né? É porque nós tivemos um momento de escolha, fazer uma escolha, e essa escolha não foi bem sucedida, tá? E que induziu esse corpo a cometer as dificuldades que tem hoje, né? A gente não deve culpar um cavalo mal dirigido pelos acidentes que ele causa. Somos nós que estamos dirigindo esse cavalo, né? E a gente vai ser perfeito, mais perfeito, se martirizando, né? Martirizando ao corpo, né? Com recitações, com promessas inúteis, com mortificações, né? Que existem ainda hoje, né? De macerar o corpo, de judiar do corpo, de causar dano ao corpo, né? Jejum suicida, né? Que existem por aí, né? De adoração de amuletos e talismã, de culto do remorso sem a correção devida. A perfeição não está isso, não está aí, né? Está nas reformas que a gente tem que fazer no espírito e não no corpo. É necessário que a gente dobre o espírito, submeta o espírito, mortifica o espírito, no sentido positivo, né? Esse é o meio de tornar o espírito dócil à vontade de Deus. E é o único de alcançardes a perfeição. Essa mensagem foi ditada pelo espírito de Georges, um espírito protetor, em Paris, em 1863. No livro Portal da Luz, Emmanuel, item 18, chama Corpo Físico. Ele fala que o corpo é célula física, tá? Uma célula. Na escola do planeta, né, que é uma carreira de estudo, ou, né, de um cubículo, como se fosse uma prisão, né, para retificação, para o progresso. E a gente somente vai perceber da preciosidade da bênção do corpo, da saúde, né, da energia, depois que tudo isso, essa bênção, escapa das nossas mãos, né? E aí é o caso de uma enfermidade irreparável ou do desencarno. E aí ele vai perceber que não teve bom proveito do nosso vaso terrestre, né? A gente não deve esperar o sofrimento e vamos amparar o corpo para que o corpo também nos ampare, né? E ainda ele cita: se somos fortes, não devemos gastar em vão a nossa energia e agradecer o equilíbrio que a gente desfruta. Se somos ou estamos doentes, ou mutilados, ou defeituosos, ou inibidos, ou limitados por algum motivo, por alguma causa, né, que a gente agradeça a oportunidade do reajuste e reflita. E lá no fim do trecho ele cita ainda uma frase interessante, que ele fala: o teu corpo é o livro em que aprendes na escola da vida. Ainda tem achei uma trovinha do Casimiro da Cunha, aquele poeta, né, desencarnado, lógico, no livro Cartilha da Natureza. Ele faz uma comparação muito feliz, né, muito interessante. Chama Cartilha da Natureza, Casimiro da Cunha, é o item 10, o carro, né? E ele detalha a importância que existe da manutenção, né, do carinho, da atenção, do cuidado que a gente deve ter com o carro que a gente utilizaria para uma viagem, seja ela curta ou longa, né? Tanto faz. Mas tudo aquilo que a gente deveria se atentar, né? Por exemplo, a sua limpeza, né? A lavagem, né? A lubrificação, os parafusos, né? O conforto, né? Todos os requisitos necessários para se fazer uma viagem confortável.
E lá no fim da trova dele, ele fala que a experiência é a viagem, o carro é o organismo. Quem descuide o próprio corpo precipita no abismo, né? Como se fosse alusão ao carro. E tem também um outro trecho aqui do livro, de autores diversos, né, chama Recados da Vida. E Emmanuel traz uma mensagem, né, chama Sacrifícios. E ele fala que um faquir, um cristão, visitou um faquir. Não é faquir aquela pessoa que a gente tem na ideia que fica sentado numa tábua de pregos, uma coisa que maltrate o corpo, né? Então esse faquir ele se declarava interessado em sofrer para conquistar o reino de Deus, né? E essa pessoa, após saudá-lo, né, esse recém-chegado, indagou para ele, né? O senhor está realmente empenhado na busca do reino dos céus, padecendo sobre esses pregos? E o homem disse: sim, eu devo permanecer muito tempo por cima dos espinhos que me dilaceram para conseguir entrar na graça divina. E por que aquela pessoa ficasse quieta, né, com a resposta, o faquir perguntou de volta: o amigo acaso tem um outro recurso para que eu possa alcançar os fins que eu desejo? E aí o visitante esclareceu: eu respeito o seu modo de crer, mas admito que encontraremos mais depressa o caminho do reino de Deus em nos dedicando às boas obras e servindo aos semelhantes por amor a Deus, e assim suportando sem reclamar os espinhos das críticas, das injúrias, da incompreensão, do abandono, de todos aqueles a que procuremos prestar esse ou aquele benefício. E aí o faquir se ergueu do leito de farpas e começou a pensar. E é isso que devemos fazer. Se nós quisermos progredir, não devemos macerar o corpo, não devemos mortificar o nosso corpo. As pessoas às vezes fazem as coisas achando que com isso elas vão seguir adiante, elas vão superar os seus problemas, superar os seus erros. Erros todos cometem, todos nós estamos sujeitos ao erro. O que nós precisamos é corrigir o espírito e não o corpo. Não devemos fazer que nem certas pessoas que acreditam que o corpo é a última instância da vida, né? Se dedica ao corpo, não concorda com o envelhecimento, não concorda com as limitações que são impostas pela vida no dia a dia, né? E procurar realmente engrandecer o espírito, né? E o corpo, manter o corpo, lógico, que ele é o vaso terrestre da nossa jornada, né? Ele que conduz o nosso espírito, e é através dele que o espírito vai ter as suas experiências. Tá bom? Essa era a mensagem do dia de hoje. Um bom domingo a todos. Estaremos juntos na próxima semana. Um abraço.